Hoje o vídeo vai para as mamães e os papais de plantão. Ai, gente, desculpa o barulho. É julho de 2026 e as crianças estão de férias. Então tá sendo bem desafiador gravar aqui. Tô tentando gravar, mas às vezes o barulho é bem estrondoso. Eu moro atrás, na frente tem um parque, vamos dizer assim, e aqui atrás é a quadra. Então já imaginam, né? E assim, eu sou mãe de uma menina de 8 anos, como eu já falei aqui pra vocês, né? Hoje a Lara tem 8 anos, fez em abril. E essa nova tendência de farmáaura, que chama, né? Me, me preocupou um pouco. Aí eu fui investigar, eu fui ler, eu fui conhecer, né? Porque assim, quando a gente era criança, os mais velhos que vão assistir, na nossa época, as modas aconteciam na escola. E hoje em dia acontecem na internet. E de uma velocidade estrondosa. Eu não tô aqui para julgar os jovens que, caso venham assistir o vídeo, e nem criticar, né? Eu só estou aqui para convidar os papais e as mamães a ficarem mais atentos aos nossos filhos, a se aproximar mais dos nossos filhos. E como eu tenho uma sobrinha também de 11 anos, e acabei de falar, a velocidade das coisas que acontecem na internet está gigantesca e acaba chegando dentro de casa, né? E aí eu fui pesquisar o tal do Farmar Aura. E aí eu vi que assim, o farmar, ele é uma linguagem de jogo. Farmar é uma linguagem que vem de jogo, né? E aura acabou sendo uma gíria da galera, do pessoal, para como se fosse carisma, tá? O aura é como se fosse carisma. E é uma tendência que está crescendo e crescendo cada vez mais. E nem toda tendência é ruim, né? Nem toda tendência é algo negativo. É para uma tendência para deixar alegre, enfim, existem, né, esse tipo de tendência. Só que tá tendo uns campeonatos, eles ficam imitando poses, eles ficam fazendo movimentos, eles ficam tentando. A cabecinha deles eu tenho que impressionar quem tá assistindo, né? E aí, isso eu comecei a investigar. A minha filha não faz isso, não vai para campeonato, mas enfim, mas ela sabe o que significa farmar aura. A minha sobrinha, bom. E aí, eu comecei a ver que isso na realidade, as crianças, os jovens, os adolescentes, eles estão tentando impressionar e cativar essa carícia. Então, é algo que me preocupou porque eles estão tentando chamar atenção para ser aceitos, para ter a carisma das pessoas. Então, esse campeonato é mais para as pessoas aplaudirem eles e eles serem o mais notado do campeonato, né? O que mais conseguiu a aura, o carisma. E aí é onde fica preocupante. Porque se você vê uma criança, né, tem várias idades, mas uma criança que precisa fazer algo para ser notado, que precisa fazer algo para ser aceito, é onde entra o nosso papel da mãe e do pai. Porque mesmo o seu filho não participando, como a minha filha também não participa, mas eles sabem o que é, na verdade, eles sabem o que é isso, né? E para a criança fazer esse tipo de coisa, para tentar ser aceito, é aonde já entra, eu acredito muito, pelo que eu tô lendo, pelo que eu tô vendo, enfim, o psicológico deles, né? É uma criança, eles são crianças. E o que me preocupa é quando uma criança começa a acreditar
que ela precisa fazer qualquer coisa para ser aceita ou para chamar atenção, né? Ela precisa chamar atenção para ser aceita, porque na verdade eu acho que é isso que passa pela cabeça deles, né? É uma brincadeira, é uma forma pelo que eu vi por aí, eles fazem os movimentos, né? Eles se jogam no chão, eles fazem os movimentos esquisitos, eles fazem uma cara, né? Um rosto esquisito, enfim. Mas o preocupante é esse, né? A criança achar que ela tem que ser aceita, quanto mais ela for, ela fazer essa disputa, que é esses campeonatos que estão tendo por aí, né? Que eu investiguei. E aí é onde entra o diálogo do pai e da mãe, né? Para realmente fixar que é uma brincadeira, que aquilo ali é uma tendência que vai passar, né? A gente tá, como eu falei, eu estou em julho de 2026, estou gravando esse vídeo, porque daqui 10, 5 anos, nem isso, daqui meses, essa tendência vai passar e vai vir outra tendência. Então, cada tendência, a gente tem que se apegar mais às crianças, conversar, o diálogo é muito importante, né, dentro de casa. Eu tô gravando aqui para vocês, mas minha filha não tá em casa hoje, ela tá na casa da minha mãe, e aí eu falei, vou abordar esse tema, porque quando a gente começa a falar desse tema, já levanta uma alertinha na orelhinha, oi, você tá falando? E eles sabem, né? Eles sabem. Apesar dela ter 8 anos, mas a internet tem uma velocidade muito grande. Por mais que eu, no caso, né, ou até vocês, limitam telas, tem um tempo certo, mas é algo muito preocupante. Tá muito acelerado, tá uma velocidade, assim, surreal, que na nossa época não era assim, né? Então, a conversa, gente, tem que ser diariamente, tem que ser não brigando, não, no meu caso, né, eu até falo assim para vocês, eu tento entender o que é para depois eu ir falar, para depois eu ir conversar, né? Eu achei até na minha cabeça que quando ela estava na escola, antes de acabar as aulas, veio esse negócio do Six Seven, né? Que eles ficam fazendo isso daqui e Six Seven. E aí eu achei que tinha relação, né? Tinha algo relacionado a esse Farmar Aura. Pelo que eu vi, esse Six Seven é uma música que um rapper aí lançou, alguma coisa assim, viralizou, virou meme, e aí começou esse tal de Six Seven. Mas que daí em diante, pode ter sido que sim ou não, que veio também essa brincadeira, né? Sei lá, vamos dizer assim, essa tendência do farmar aura. Que a palavra em si, farmar aura, não é pejorativa, não é ruim. Mas o que preocupa não é nem isso. O que preocupa é o jeito que eles estão fazendo para poder ser aceito, para poder ganhar os campeonatos, para poder ter mais carisma, né? Ser bem visto. Esse é o preocupante. Daí eles estão fazendo qualquer coisa, né? E o alerta que eu vi hoje aqui falar para vocês, que eu não sei se é uma brincadeira, se é o alerta, o tal do Farmar Aura, o que vocês acham? Eu, particularmente, Keila, eu não acho isso bacana, eu não acho legal, eu acho até preocupante, como eu estou falando, porque a criança tem que fazer de tudo para ela ser aceita, e isso aí mexe um pouquinho com a... Gente, no pleno 2026, na sociedade que nós estamos, para você ser aceito com a gente, né, aqui no YouTube mesmo, para a gente ser aceito, para a gente ser bem visto, mexe com a nossa cabeça, com o nosso psicológico, imagina uma criança. Imagina uma criança. Então, né, para mim é muito preocupante por isso. Só que o que eu falei, o que eu fiz, né, que eu estou falando aqui para vocês, eu vim primeiro conhecer, estudar mais ou menos, procurei no YouTube mesmo, procurei no Google, no chat, enfim, para poder vir aqui falar para vocês, né, e para poder conversar com ela, né, porque ela me perguntou, mas não é ruim? Então, não é ruim, ok, tudo bem. Até a que ponto para você, filha, não é ruim? Porque para você fazer umas coisas e você tem que fazer aquilo para ser aceito, aí é onde está
o perigo. Aí é onde mexe, né, com as coisas que a gente sabe que daqui para frente o futuro só a Deus pertence, mas a gente sabe que está cada vez pior, né? E o que me preocupa não é a música, não é o Farma-Aura, como eu falei para ela, o que está me preocupando, conversei muito com meu marido também, é como a velocidade das coisas, as tendências da internet estão atingindo milhões de adolescentes e crianças. Essa é a minha preocupação, sabe? Então eu tenho certeza que o tempo de tela, você vigiar, baixar um aplicativo, igual eu baixei um aplicativo no tablet da minha filha, para você vigiar, é muito importante. Porque eles estão vulneráveis. As nossas crianças, os nossos adolescentes estão vulneráveis. A minha maior preocupação é essa, não é a gíria, não é a música, não é essa tendência, é a velocidade com que as coisas estão alcançando as crianças. E a gente sabe, né, que fazer de tudo para ser aceito não é saudável. Não é saudável. E aí eu vim aqui abordar esse tema hoje para vocês conversarem com seus filhos, para vocês ficarem atentos. Porque hoje nós estamos em 2026 acontecendo isso, e daqui um ano, daqui 6 meses, daqui sei lá quanto tempo, o que vai mais acontecer, né? É gigantesca essa sensação que às vezes eu tenho de ficar à mercê, de ter que estudar algum assunto para poder falar com meu filho, com a minha filha, no caso, né? O que está acontecendo, porque a internet está cada vez mais avançando a tecnologia, tem o seu lado bom e o seu lado ruim, mas é isso, eu não venho aqui realmente para criticar. Eu, Keila, eu não sou a favor de uma criança fazer várias exposições para ser aceito. Esse é o meu ponto, né? Então eu vim mais para trazer esse alerta para vocês, essa reflexão de como tá sendo. Eu espero realmente que vocês tenham gostado, que tenha sido um ponto bem positivo esse vídeo, que vocês consigam assimilar um pouquinho, procurar na internet, procurar saber mesmo, é muito legal isso, né? E compartilhe para alguma mãe que realmente não tem esse tempo, porque hoje em dia também tem isso, né? Eu tô em casa, e a mãezinha que não tá, o pai que não consegue nem planejar o que tem que fazer no mês, para ir atrás, para saber, para ver, para ficar de olho. É muito preocupante isso, né? Mas eu espero que tenha valido a pena, tá? Deixe o seu joinha, curte, comenta, compartilhe com alguém que vai precisar, porque o negócio tá frenético. Beijo, pessoal. Até o próximo vídeo.